gráficos certos. Não existe isso. Não existe uma escola que seja a única detentora da verdade. Tá? Aqui nós vamos trabalhar o caminho do meio. O que eu quero dizer com o caminho do meio? Nós podemos utilizar o que existe de bom da escola de fundamentos e o que existe de bom da escola da análise técnica, unir as duas coisas para localizar os melhores papéis e os melhores pontos de entrada. De preferência, tendo o mínimo trabalho possível e gastando o mínimo de tempo possível também. Vou falar um pouquinho rapidamente de tendência e de análise técnica. Vocês vão precisar conhecer pouquíssimo análise técnica para entender o mercado e para poder operar o mercado. Basicamente, o mercado se desloca ou em tendência ou em pêndulo. Pêndulo é um movimento que vai e volta, certo? Muito bem. O que é um movimento de tendência? Topos e fundos ascendentes, nós temos uma tendência de alta. Topos e fundos descendentes, cada topo mais baixo que o prévio, cada fundo mais baixo que o prévio, estamos observando uma tendência de desvalorização, uma tendência de baixa. Topos e fundos no mesmo nível, estamos observando uma tendência de lado. Isso qualquer pessoa consegue entender. Qualquer pessoa consegue olhar esse gráfico e entender que os preços aqui, eles estão se valorizando. Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Todo mundo aqui consegue ver que os preços estão se valorizando, tendência de alta. E aqui durante essa fase, topo, topo, topo no mesmo nível, fundo no mesmo nível, fundo no mesmo nível, todo mundo consegue ver que o mercado está andando de lado, que os preços estão lateralizados. E daqui a pouco, quando eles rompem, eles voltam a formar topos e fundos ascendentes. E todo mundo então tem a nítida sensação de que esse papel no longo prazo está se valorizando, aqui no finalzinho do gráfico andando um pouquinho de lado, mas que no prazo mais longo ele tem uma tendência de crescimento. Tá? Bom, se nós vamos operar tendências, é óbvio que a gente vai querer comprar os recuos. Aliás, de uma maneira geral, dentro do mercado, é muito mais inteligente comprar todo e qualquer recuo que o mercado faça do que comprar toda e qualquer subida que o mercado faça. Por quê? Porque tu está comprando barato para vender caro. Essa é a ideia de operar o mercado. Né? As pessoas têm uma tendência a querer comprar caro para vender mais caro. Isso é mais difícil. Até pode acontecer, mas é mais difícil. Muito bem. Esse conceito, que é o conceito pendular, ele existe em todos os prazos operacionais do mercado. O mercado se afasta de um determinado preço e ele tem um ímã que puxa ele de volta. O mercado se afasta 53% para cima e tem um ímã que traz ele de volta. O mercado se afasta 53% para cima e tem um ímã que traz ele de volta. Esse é um movimento pendular que o mercado produz. Isso aqui é uma região que recebe o nome de sobrecomprado. O mercado comprou mais do que deveria e agora ele precisa fazer algum tipo de realização de lucros. E aqui seria um estado sobrevendido em que o mercado, por medo ou mesmo por pânico, vendeu mais do que deveria e agora ele precisa fazer uma compra para retornar o preço até o preço médio, que seria o preço de coerência dentro do mercado a partir dos fundamentos e a partir de outras expectativas. Muito bem. Agora observem, existe uma grande diferença entre uma queda que é produzida por uma pressão de venda em um papel bom, em um papel sólido, e uma queda produzida porque a empresa é ruim, porque a empresa não tem fundamentos, porque a empresa é um lixo e porque ela está mal administrada e por isso os preços caem. Essa diferença é fundamental de ser entendida. Então, assim, é uma forte diferença entre uma empresa que tem sólida lucratibilidade no passado, em que produz resultados efetivos e que tem uma queda por movimentos de mercado, de uma empresa que nunca produziu um resultado líquido operacional positivo e que é pessimamente gerida e que está endividada até não poder mais e que aí a valorização e a desvalorização e a queda dos preços, ela ocorre porque não tem substrato atrás da empresa. Em um caso, que é o caso da empresa boa que está sofrendo um período de queda, tu está observando a liquidação de uma Ferrari. Tu tem uma Ferrari ali que tu passa na frente da loja todos os dias e vê lá 350 mil reais, 400 mil reais. Aí chega um dia que o cara, dono da loja, está precisando de dinheiro, ele bota a Ferrari em liquidação e está vendendo a mesma Ferrari por 200 mil. Pô! É uma situação muito diferente de tu entrar numa concessionária e quiserem te vender um Lada cada vez mais barato. Ou um Nivea, tanto faz. Então assim, o que nós vamos utilizar? Gráficos semanais, que são gráficos longos,
Tá? Vamos utilizar candles e barras de fechamento. Tá? Isso aqui é um gráfico semanal, em que a gente tem rapidamente aqui a descrição de tudo que se passou na semana. Com essa simples barra aqui a gente vê isso. Nesse ponto, a máxima da semana, o preço mais caro que ele foi negociado. Aqui a gente vê a mínima da semana, o preço mais barato que ele foi negociado. Como essa é uma barra preta, aqui está o primeiro preço de negociação da semana e aqui o último preço de negociação da semana, fechamento da semana. Aqui é uma barra branca, então a mínima da semana está aqui, a abertura está aqui, o fechamento está aqui, fechando em alta, e aqui a máxima da semana. Muito bem. Nós vamos usar basicamente os aspectos de fundamentos, bons fundamentos, para nos localizar o quê? Quais são os papéis bons de serem comprados? O que é bom? Quais são as empresas boas e quais são as empresas ruins? Uma vez que eu tenho identificado o que é bom dentro dos fundamentos, eu vou olhar na análise técnica quando é bom. Porque a escola de fundamentos responde muito bem o que é bom comprar e o que é bom não comprar. Mas ela não responde muito bem quando é bom comprar e quando é bom vender. A escola de análise técnica consegue responder muito bem quando é que é a hora certa de comprar e quando é que é a hora certa de vender. Mas ela não consegue responder bem o que é bom comprar e o que é bom vender. Então, se a gente utilizar os dois conceitos, usando a análise fundamentalista para nos dizer quais são as empresas boas de serem operadas, para então utilizar a análise técnica e localizar qual é o timing perfeito de compra e qual é o timing perfeito de venda, nós teremos o melhor dos dois mundos. Esse sistema que eu vou apresentar para vocês vai gerar operações que vão durar de 6 até 18 meses, com alvos que vão variar de 40% até 80%, 90% de valorização. Tá? Como é que funciona o sistema? Bom, basicamente a gente tem que ter a ferramenta ideal para poder executar as operações. O bom é que essa ferramenta é gratuita. O site www.fundamentos.com.br vai ser o site que a gente vai utilizar para observar os dados de fundamentos. É um site gratuito, a gente não precisa nem se cadastrar, vai ali, digita o código da empresa, aparece o que a gente está precisando. Tá? Aí nós vamos utilizar o gráfico, e aí eu vou mostrar uma outra ferramenta gráfica que pode ser inclusive a plataforma que a própria XP oferece através do Home Broker, para identificar o tempo certo de executar a compra e o tempo certo de sair da posição. Muito bem. Como funciona então a ideia? A ideia é procurar toda e qualquer empresa que tenha lucro líquido crescendo nos últimos 5 anos, sem nenhum prejuízo por mais de 2 trimestres nesse período de 5 anos. Então eu quero empresa que dê lucro. Faz sentido. Se eu quero estar comprando uma ação de uma empresa, eu quero que essa empresa dê lucro. Não quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro. Então eu quero empresa com lucro líquido operacional, crescendo. Segundo aspecto, eu quero uma empresa com patrimônio líquido crescendo. Eu não quero uma empresa que esteja encolhendo de tamanho. Terceiro aspecto, eu quero uma empresa que tenha sua dívida ou estável ou caindo. Tá? Dívida, existe 2 tipos de dívida, a dívida boa e a dívida ruim. A dívida boa é quando a gente compra, por exemplo, uma outra empresa para crescer, aumenta o nosso patrimônio e vai aumentar o nosso potencial de lucro no futuro. Isso é uma dívida boa. A dívida ruim é quando a gente vai assumindo dívidas, nosso lucro não consegue subir, nosso patrimônio não sobe o suficiente e aí as dívidas começam a envergar a empresa. Então a dívida é um pouquinho mais complicado. Empresas que têm um PL menor do que 10. PL seria preço da ação dividido pelo lucro líquido da ação. Se eu tenho uma empresa que produz um enorme lucro, mesmo que o preço seja alto, o PL tende a ser baixo. E por isso que PLs baixos são atrativos. Significam que o preço que aquela ação está sendo negociada agora no mercado, ele é relativamente baixo em relação ao lucro que a empresa gera por ação. Tá? Então, PLs, quanto menor, melhor, desde que não seja abaixo de 0. PL abaixo de 0 é sinal de que a empresa não deu lucro. Tá? Agora, às vezes eu tenho empresas muito boas que têm PLs altos, mas que continuam sendo excelentes empresas porque elas têm rentabilidade sobre o patrimônio líquido elevadíssimas, muito maiores que as taxas de juros. Tá? Isso a gente chama de ROI. Tá? E de preferência, small caps. Small caps são empresas menores, não são as blue chips, não é uma Petro, não é um Bradesco, não é uma Vale. Eu prefiro estas empresas do que as blue chips, porque as small caps têm tendências de valorização enormes.
100, 200, 300, 400% num ano, coisa que uma Vale ou uma Petro nunca vão nos oferecer. Então assim, a gente observa lucro líquido subindo estável como sendo o primeiro critério. O que eu quero é isso aqui, ó. Olha esse gráfico. Olha como o lucro líquido está subindo. É isso que eu estou procurando. Tá? Isso aqui que eu estou procurando. Isso a gente consegue lá no Fundamentos. O que eu não estou procurando é isso. Lucro líquido instável, alguns trimestres com prejuízo. Essa situação me afasta completamente dessa empresa. Quando eu vejo a empresa fazendo isso nos últimos 5 anos, eu tiro ela da minha lista de empresas operáveis. Não vou operar nunca na minha vida. Segundo critério, patrimônio líquido subindo e crescendo nos últimos 5 anos. Isso aqui é que eu estou procurando. Ó. O patrimônio tem que estar subindo, a empresa tem que estar ficando cada vez maior no tempo. O que eu não quero é isso. A empresa diminuindo ao longo do tempo. Isso não me interessa. Terceiro critério, eu quero um passivo exigível ou dívidas caindo ou estáveis, como por exemplo a gente está vendo no navio 3. Fantástico. Isso me interessa. Tá? Isso me interessa. O que eu não quero é dívidas crescendo. Tá? Quarto e último critério, um PL menor do que 10. Tá? Se eu tiver o ROI maior que 15, esse critério fica invalidado, eu não preciso me preocupar com ele. Mas se o ROI estiver menor do que 15, então o PL tem que estar abaixo de 10, senão a empresa não me interessa. Resumidamente falando, esses são os 4 critérios e eu quero 3 critérios desses presentes para que eu possa estar dizendo que essa empresa é boa, essa empresa eu quero estar procurando o melhor momento gráfico para comprar. Uma vez que e mesmo com esses critérios perfeitos, mesmo com tudo fantástico, eu ainda corro o risco de ter uma Eletropaulo da vida. O que eu quero dizer com uma Eletropaulo da vida? Observem que ela estava com seu PL de 3,63 aqui em cima. Observem que o lucro líquido vinha crescendo lindo nos últimos 5 anos. Observem que o patrimônio líquido estava perfeito, a dívida vinha caindo. A empresa estava que era um brinco do ponto de vista econômico. E o que aconteceu com a empresa? Bom, nosso governo foi lá, deu um canetaço, e com esse canetaço cortou o lucro líquido da empresa em 97% de um trimestre para o outro. A empresa despencou e desabou violentamente. Então, mesmo em empresas fantásticas, eu preciso ter um ponto de stop, eu preciso ter um corte, que se cair abaixo daquele ponto, eu vou fechar a posição completamente e vou esperar por um outro momento para pensar numa compra. Tá? Muito bem. Como será o plano? Uma vez que eu tenha feito a lista de papéis bons de serem operados, uma vez que eu tenha feito essa lista, e a gente tem essa lista disponibilizada lá no site, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, stormer@leandrostormer.com.br, a gente passa a lista sem nenhum problema. Nós instantaneamente vamos procurar o melhor tempo gráfico para comprar. Para isso, nós vamos usar uma ferramenta da análise técnica que é considerada uma das melhores ferramentas para localização de fundos e de topos de prazo mais longo, que é o IFR. O IFR, o simples e bom IFR 14, foi criado por um trader chamado Alice Wilder, o sujeito era um gênio, obviamente, e ele se propõe a medir o estado de sobrecomprado de um papel e o estado de sobrevendido de um papel. Aquilo que eu mencionei anteriormente, sobrecomprado, respirou e encheu demais a caixa torácica, não tem mais espaço para botar ar para dentro, precisa dar uma expirada, precisa dar uma vendida. Essa vendida chega num ponto que vende tudo que pode, até que não tem mais como tirar ar de dentro do tórax, ele precisa dar uma inspirada. É o estado de sobrecomprado, sobrevendido, movimento oscilatório do mercado. Muito bem. Então, assim, uma vez feito isso, dentro daquela lista, nós vamos procurar um papel que no gráfico semanal esteja com o seu IFR 14, que está aqui embaixo. O IFR varia de 0 até 100. 0 sendo o mais sobrevendido possível, 100 sendo o mais sobrecomprado possível. Extremamente raro que o mercado chegue até o nível de 100. Normalmente, quando ele ultrapassa 70, ele já está no estado de sobrecompra e isso marca topos. Veja como marcou o topo da Vale, como marca o topo da Vale, como marca o topo da Vale. E como próximo de 40 aqui, marca fundo da Vale, fundo da Vale, fundo da Vale, fundo da Vale. Então, a ideia é absolutamente básica e extremamente consistente. A Vale tem bons fundamentos? Sim ou não? Olha aqueles critérios que eu mostrei para vocês lá no site Fundamentos. Tem. Então vamos olhar aqui como é que estão o nível do IFR 14. Está abaixo de 40? Está abaixo de 40. Ótimo. Executa a entrada. Fica dentro do papel pelos próximos meses até que o IFR 14 chegue lá perto de 70. Quando chega perto de 70, bota a ordem stop na mínima daquela semana, fecha a posição, sai fora do papel, volta
para renda fixa ou volta para algum outro ativo. Fica esperando que a Vale retorne com o seu FR lá abaixo de 40. Chegou abaixo de 40, faz a compra quando rompe a máxima daquela semana. Coloca o stop na mínima daquela semana. Leva a operação até que o alvo, até que o FR14 suba lá para cima de 70 de novo, que vai levar aqui mais uns 6 meses. 8 meses depois, chegou acima de 70, traz o stop para a mínima daquela semana. Fechou a operação, volta com o dinheiro para a renda fixa. O mercado voltou para o FR14 lá perto de 40, traz o dinheiro de volta para a ação. E aí com isso leva a operação até o FR14 chegar lá em 70 e quando bate lá em 70, fecha a posição de novo. Essa é a ideia principal. A gente está vendo aqui, ó, basicamente FR14 semanal abaixo de 45, eu vou marcando a máxima de cada semana para proceder a entrada. Quando chega com o FR14 acima de 70, 75, já começa a botar o stop na mínima daquela semana para fechar a posição. Tá? Ó, então aqui o sujeito vendeu, traz o dinheiro para a renda fixa e fica esperando que o FR14 chegue lá perto abaixo de 45. Chegou abaixo de 45, tu marca a máxima daquela semana que chega abaixo de 45, rompeu a máxima, tu executa a entrada, coloca o stop nesta mínima, e aí quando o papel chegar com o seu FR14 do semanal acima de 75, levanta o stop que estava abaixo dessa mínima para a mínima desse candle, liquida a posição quando perder a mínima. O truque aqui é o seguinte, tu começa o dinheiro na renda fixa. Então está lá na renda fixa, esperando que algum dos papéis que estão na sua lista de ótimos ativos aproxime-se do FR14 abaixo de 45. Quando chegar e der o sinal de entrada, tu entra no ativo. Isso é que é legal na XP. Tu consegue deixar então o capital dentro da corretora em uma renda fixa de um dos diferentes bancos que a XP tem parceria. Quando dá o sinal de entrada, tu desloca, traz o dinheiro, compra o papel e fica dentro do papel até que dê a saída do ativo. Quando der a saída do ativo, o dinheiro retorna para a tua conta e aí tu bota numa renda fixa de novo, esperando que aconteça todo o recuo do papel para que tu possa comprar novamente o ativo lá embaixo quando ele tiver feito uma queda mais importante. A ideia basicamente é essa. A ideia é o dinheiro está na renda fixa, ele vai para a ação e aí tem um truque muito interessante de ser feito. Tá? Digamos que eu tenha executado uma compra de 30 mil reais de uma ação. Por esse modelo que eu mostrei para vocês. Uma empresa boa, os fundamentos estavam ótimos, o FR desceu para baixo de 45, rompeu a máxima daquela semana, eu executei a entrada, botei meu stop, e aí o sinal de saída aparece, e se eu vender toda a ação, eu teria, por exemplo, 5 mil reais de lucro. Então eu venderia e conseguiria estar com 35 mil reais 6 meses depois. Bom, o que eu posso fazer? Ao invés de eu vender toda a posição, eu vendo somente o suficiente para voltar 30 mil reais para a minha conta. Os outros 5 mil reais ficam sob a forma de ações dentro da empresa, o resto da vida, como se eu nem tivesse pago por essas ações. Então eu vou ter aquelas ações que vão estar dentro da minha custódia, mais os 30 mil reais que eu iniciei há 6 meses atrás da operação. E com isso eu vou construindo toda uma carteira. E essa carteira vai sendo construída sem eu ter colocado um único real. Apenas o que eu coloquei foi escolher o melhor momento de entrada, escolha o momento de saída, não saio com toda a posição, saio só com parte para poder voltar à minha caixa inicial de operação. Tá? E eu vou construindo isso ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, até que eu tenha construído uma carteira tão grande que eu possa me aposentar com tranquilidade. A ideia é fantástica e a ideia funciona extremamente bem. A dificuldade que existe nessa ideia é a disciplina para seguir o modelo de forma rígida pelos próximos 5, 10, 15 anos. Ok? Bom, observem, existem anos da década que são mais fortes. Vários americanos já fizeram estudos em cima disso e identificaram que anos que começam com zero, na história, no passado, foram anos em que a rentabilidade média do Dow Jones foi baixa. Anos que terminam em 1, baixíssima. Anos que terminam em 2, foram os piores anos de todas as décadas, nos últimos 120 anos de Dow Jones, e aqui no Brasil também anos muito ruins. 2000, 2001, 2002, 90, 91, 92, 2010, 2011, 2012, anos fracos. Os estudos estatísticos mostram que anos que terminam em 3, 4, 5, 6 e 7 são anos de forte movimentação em que realmente acontecem valorizações mais expressivas dentro do mercado.
Tá? Então a gente se lembra de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 2013 não foi bom. 2014 até agora está sendo interessante. 2015 seria o ano mais forte da década em todos os estudos estatísticos feitos pelos americanos. Anos que terminam em 8 são anos de crash. Isso é histórico. 98, 2008, 78, 68, 58, 48. Historicamente, os anos que terminam em 8 produzem fortes recuos. Anos em 9, forte movimentação de alta. Então a gente tem um ciclo decennial que é basicamente a análise de todos os estudos estatísticos do desempenho do Dow Jones em 120 anos, ano após ano, tu consolida quanto que cada um desses anos rendeu para te ter uma média. E isso é trazido dentro do ciclo decennial. Muito bem. Existe também uma sazonalidade dentro do próprio ano, que é importante mencionar. Os meses de outubro, geralmente marcando fundo, até maio. De outubro a maio é a época mais forte no mercado, a gente tem que estar um pouquinho ciente disso. Tá? Maio começa a ficar de lado até outubro. Bom, revisando então o que seria o sinal de entrada, pessoal, só para a gente poder deixar a coisa bem concisa. Resumidamente falando, nós vamos fazer o filtro pelos fundamentos das empresas boas que nós consideramos ótimos papéis e a gente não demora muito tempo para isso, em questão de no máximo 1 hora de estudo feito no final de semana a gente faz uma boa lista. Essa lista tem que ser revisada trimestralmente ou mesmo semestralmente. E daí a gente vai procurar os papéis que estão com o FR14 abaixo de 45, que é uma coisa extremamente simples de ser feita. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, utilizando uma ferramenta que é o Fundamentos. Tá? O Fundamentos é uma ferramenta muito boa para isso. Tá? A gente consegue então entrar aqui rapidamente, perdão, o Bolsa Financeira. Então a gente entra no Bolsa Financeira. Tá? Essa já é uma situação que a gente tem que fazer um login e um cadastro. Tá? Então a gente faz o nosso cadastro. Essa aqui é a plataforma. E ela é uma plataforma que permite o rastreio. A gente pode criar um rastreador. Basicamente, como é que funciona isso? A gente vem aqui, ó, e coloca IFR14. Eu estou criando com você exatamente agora o rastreador. Bota o semanal, bota aqui na lista apenas os ativos bons que a gente fez pelo nosso estudo na carteira. Eu não vou colocar isso agora, mas poderia fazer. E aí tu tem um indicador aqui, ó, índice de força relativa. Quando o índice de força relativa do candle atual estiver abaixo do valor, vamos botar aqui 45. Tá? Aí tu bota adicionar a fórmula, tá ali, ó. Bota salvar, bota rastrear e a ferramenta vai lá e localiza todos os papéis que estão naquela lista dentro do mercado que estão com o IFR14 abaixo de 45. Todos eles. Tá ali, ó. E aí o que a gente tem que fazer então no final da semana? Vai olhar se aquele papel consta na nossa lista de bons ativos. Se ele consta na nossa lista de bons ativos, a gente marca a máxima daquela semana como ponto de entrada, coloca a mínima da semana como nosso ponto de venda. Por exemplo, Grendene. Veja que a Grendene aqui está com o seu FR14 abaixo de 45. A pergunta que resta para nós é, a Grendene, ela faz parte de uma empresa que tem os fundamentos adequados? A gente vem aqui no Fundamentos, coloca o site e bota aqui Grendene. E daí a gente olha, aqui a gente tem o PL abaixo de 10. Primeiro critério preenchido, com o ROI de 21%. Maravilha. Para completar, o papel paga de dividendo 6,8, mas isso não me importa muito. Vamos olhar os outros critérios, que são os critérios importantes. A empresa dá lucro? Vamos olhar o lucro líquido da empresa. Esse é o lucro líquido da empresa. Show. É o que eu quero, lucro líquido. Como é que está a questão do patrimônio líquido da empresa? Que é o segundo critério. Aqui está o patrimônio líquido. Subindo, show. Dívida. Esse é o nível de dívida, caindo. Lucro líquido subindo nos últimos 5 anos. Patrimônio líquido subindo nos últimos 5 anos. Nível de endividamento caindo nos últimos 5 anos. PL abaixo de 10. Eu tenho todos os critérios para uma empresa que se encaixa nos conceitos de bons fundamentos. Feito isso, o que eu vou fazer basicamente? O que eu estou esperando agora basicamente? Basicamente agora, observando aqui no Bolsa, o Bolsa está me dizendo, estou com o FR14 abaixo de 45, eu vou marcar a máxima da semana passada com o meu ponto de compra do papel.
o meu stop ficar abaixo da mínima desta semana, e eu então vou levar a operação até que o FR 14 seja acima de 75, e daí eu vou levantar o stop para lá. É simples assim. É simples assim. Certo? Quando chegar naquele nível, o que eu farei? Quando chegar na 75, eu vou vender apenas a quantidade de ações necessárias para trazer meu dinheiro de volta, o dinheiro que eu botei originalmente. Aqui tem então um exemplo, ó, na Grendene mesmo, operação feita. O FR14 estava abaixo de 45, marquei a máxima em 6,96, meu stop abaixo de 6,62, 34 centavos de risco, comprei R$30 mil na operação, 4.300 ações, nesse ponto. Stop aqui embaixo. Ok? Na semana seguinte, na verdade, nas semanas seguintes, a gente acaba sendo estopado, porque o papel recuou, a gente é estopado, teve uma perda de R$ 1.462 nesse trade, mas não tem problema. Por quê? Porque a gente foi estopado nesta barra e a gente bota uma nova entrada nessa máxima aqui, com o valor que a gente tem. Veja que na semana seguinte não deu entrada e a gente abaixa a nossa entrada para essa máxima. Na semana seguinte não deu entrada, a gente abaixou para essa máxima. Na semana seguinte a gente abaixou para essa máxima e aqui a gente entrou. Aqui a gente conseguiu comprar. O stop colocado abaixo dessa mínima. Quantas ações nós compramos naquele preço? A gente conseguiu comprar naquele preço 4.700 ações neste ponto. Ok? Mais ações do que anteriormente, mesmo que a gente entrou com menos dinheiro porque o preço caiu. E vejam que a gente vai, então, a nossa compra acontece aqui, a gente vai esperando que o preço vá para cima de 72, 75. Aqui, a gente traz nosso stop para essa mínima. O stop de toda a posição? Não, somente do suficiente para vender e voltar o dinheiro de R$30 mil. Veja que, então, eu acabei dando meu sinal de venda quando o papel já estava em R$ 8,40. Se eu vender tudo em 8,40, vai voltar para a minha conta 39.840. Eu comecei com 30 mil no meu sistema. Então o que eu faço? Eu vou vender só 3.600 a 8,40. Vai voltar 30 mil reais para o financeiro que entra daí na renda fixa, até que o papel dê um novo sinal de entrada. E eu vou ficar com 1.100 ações da Grendene que ficam como se eu não tivesse colocado dinheiro para comprá-las para o resto da vida. Pagando dividendos, aqueles 6,8% de dividendos ao ano, é um ativo, vai me trazer dinheiro, certo? Isso acontece uns 8 meses depois, foi o tempo que durou aquele trade. Observem que aquelas 1.100 ações que eu comprei aqui embaixo e que daí eu vendi aqui em 8,40, simplesmente elas continuaram dentro da minha carteira. E olha onde é que elas estão agora. Aquelas 1.100 ações se transformaram num lucro cada vez maior, me pagando dividendos. E o que eu vou estar fazendo agora? Está gerando um novo ponto de entrada nessa ruptura. Enquanto isso, meu dinheiro poderia estar alocado em outras ações ou em renda fixa, aqueles 30 mil reais. Ok? Bom. Resumidamente falando, tá? A gente já está se aproximando do final da nossa 1 hora de palestra, então por isso que eu preciso ser um pouquinho mais rápido na apresentação do sistema. O modelo ele é absurdamente simples e ele é lógico, ele tem lógica. Basicamente é entender que mesmo empresas muito boas vão ter períodos de recuo produzidos por maior oferta de venda. E a gente pode aproveitar esses recuos para comprar papéis bons em liquidação. E quando eles sobem, a gente não vende toda a posição, a gente vende só o suficiente para botar o nosso capital de volta no bolso, na renda fixa, e a gente poder ficar com ações compradas para o resto da vida que vão nos produzir bons dividendos e vão nos produzir um crescimento nominal, como foi o caso da Grendene. A ideia se concentra nisto. Quanto tempo tu consegue estar construindo uma boa carteira? Bom, tu vai construindo isso com o dinheiro que tu tens, com o dinheiro que tu vai construindo e posicionando. Estamos em um momento muito propício para esse tipo de operação, porque a gente está iniciando aquele movimento de período mais forte da década, 4, 5, 6, 7. Lá para o ano de 2008, vou trazer boa parte do capital para a renda fixa, vou ficar mais de fora do mercado, deixando que aconteça aquele recuo esperado, para então poder comprar no final de 2008, para poder aproveitar 2019, desculpe. Essas seriam as ideias principais que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu sei que tem muito conteúdo. A gente vai disponibilizar esses slides para vocês, obviamente,
Ali no site da Leandro Stomer, a gente tem muito conteúdo também gratuito, vale a pena vocês entrarem ali, observarem, aprenderem, entrarem nos chats, conversarem com a gente, os instrutores estão sempre ali disponibilizando as coisas todas. Dentro da própria XP, a qual a gente faz parte, nós somos o escritório da XP e a gente muitas vezes tem os produtos que a XP está oferecendo, a gente consegue então estar passando o que seriam as ideias mais atraentes para vocês. Novamente o meu e-mail é stormer@leandrostomer.com.br. Eu espero que os senhores tenham gostado do que foi apresentado. Espero que pelo menos eu tenha despertado um pouco de curiosidade em vocês a respeito daquilo que está sendo apresentado. E se vocês quiserem estudar algumas coisas, tem ótimos livros bem simples em português que falam sobre escolha de papéis. Por exemplo, um livro muito bom é Investindo em Small Caps, do Anderson Lueders. É um ótimo livro para ser lido também. A ideia é transformar o lucro em ações que vão nos trazer mais dinheiro depois no futuro e com esse dividendo a gente compra mais ações e a gente cria uma verdadeira bola de neve que vai trabalhar a nosso favor, que vai trabalhar, digamos, com o objetivo de nos permitir uma liberdade financeira. Senhores, a todos vocês que estão dedicados a procurar pela liberdade financeira, tá, que é basicamente criar uma estrutura financeira que lhes possibilite viver plenamente, eu desejo o mais profundo sucesso, um grande abraço a todos e até mais. Tudo de bom.